Oh, não é? Qual a sua opção? Eu faria essa opção. Eu tenho uma dívida no protesto de um cartão de crédito, vou pagar porque ali está me gerando um problema danado na minha vida. Mas a dívida trabalhista, eu vou lá empurrando. É assim que funciona na prática. As pessoas são práticas, elas querem resolver os problemas delas. A partir do momento que o juiz do trabalho manda para o protesto o título judicial e aí a sentença judicial transitada em julgado já liquidada, depois de ter tentado todos aqueles meios que a gente tem disponíveis, Bacenjude, Renajude, Infojude, Deus me ajude, e não consegue nada, o que é que resta? Vou causar problema para esse cidadão. Ele vai buscar resolver depois disso. Então, tenho enviado. Agora, qual o óbice que a gente encontra hoje para isso? Os tabelionatos de protesto não aceitam fazer os apontamentos sem o pagamento das custas cartorárias. Certo? E nesse caso aí, não adianta justiça gratuita. Não funciona. Já tem manifestação da Corregedoria do Tribunal de Justiça no sentido de que os tabelionatos de protesto, a conta judiciária gratuita ali não pode ser utilizada. É convencer a parte que vale a pena ela investir, porque as custas são 2%, as custas cartorárias. Então, você tem uma dívida de 50 mil reais, né? Um crédito para receber de 50 mil reais, você vai pagar R$ 1.000 para fazer esse protesto. E a probabilidade depois do devedor vir atrás para resolver isso aumenta muito, muito. Principalmente naquelas situações que a gente sabe, né, de devedores recalcitrantes que têm patrimônio para pagar, mas que vão se esquivando por todos os meios, e nós conhecemos vários. Estávamos há pouco conversando sobre isso. Né? Então, é um investimento que vale a pena. É um trabalho de convencimento da parte do advogado para que leve a certidão, uma certidão simples expedida pela Justiça do Trabalho, a certidão constatando o crédito, para que seja protestada. Então, esse provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça. De Justiça. Porque eu tenho conhecimento, eu não sei exatamente o número da lei agora, mas eu já utilizei ela diversas vezes. Tem uma lei que diz que para o registro de penhora de imóveis, no cartório de imóveis, pode ser utilizada a assistência judiciária. No de imóveis pode. E tem ato do nosso tribunal a esse respeito também. É bem simples. Basta que diga que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, no de imóvel é. Mas no de protesto não, e já existe manifestação do Tribunal de Justiça, da Corregedoria de lá, dizendo que no de protesto não se enquadra. Não é a hipótese. Bom, né? Pelos efeitos, pelas finalidades, etc. Mas é um investimento que vale a pena, que o credor, a depender de quem seja o devedor, vale a pena. E eu sempre estou conversando nesse sentido. A gente conseguiria reduzir. O ideal é que a gente conseguisse isso de forma gratuita, algum convênio. Mas já não se consegue de forma gratuita. Há a questão também aqui, falando de protesto, do Serasa. Em relação ao ofício direto para a Serasa, a Corregedoria Geral do TST já se manifestou contrariamente. Tanto que vários tribunais que tinham feito convênios com Serasa, exemplo, a 15ª Região tinha feito convênio com Serasa, para eletronicamente se enviar a comunicação da dívida do Serasa automaticamente fazer a inscrição do nome do executado lá no rol de devedores, suspenderam seus atos. Eu sei que atualmente ainda Mato Grosso permanece com o ato, mas não sei dizer de cabeça. Assim, alguns ainda permanecem, mantiveram apesar da manifestação contrária da Corregedoria Geral do TST. Eu também não vejo necessidade, só se fosse pelo custo, de não existir custo. Porque se o próprio protesto já gera como efeito secundário esse efeito, né? E o protesto tem previsão legal, eu posso me utilizar, está lá na Lei 9492 de 97. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Então, se eu posso me utilizar do protesto, que já vai gerar esse efeito, não vejo realmente necessidade de se preocupar com oficiar a Serasa para inscrição ou não de crédito.
certo? Então, é um efeito secundário que vai prevalecer do mesmo jeito e vai incomodar. Outro aspecto aqui da execução de título executivo judicial, outra questão que a gente também pode implementar para tentar melhorar, é da hipoteca judiciária e do penhor judiciário. Sempre existiu, como efeito secundário da sentença, a hipoteca judiciária. Está lá no 466 do CPC. A sentença que condenar o réu ao pagamento de uma prestação consistente em dinheiro ou coisa valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. Então, é um efeito da sentença. No dispositivo da sentença, você pode já colocar isso, que vale como hipoteca judiciária. E aqui, havendo a gratuidade, não haveria nenhum custo. Não haveria nenhum custo para a parte, nem para o judiciário. Quer dizer, não haveria antecipado o custo. O custo vai ficar para o final, porque os custos da execução são pagos ao final pelo executado. É a distribuição do ônus. Então, a hipoteca judiciária é bem interessante porque, prolatada a sentença, a própria sentença vale como título constitutivo da hipoteca judiciária. Pode até colocar na sentença, ó, nos termos do artigo 466 do CPC, né? E aí, existe uma outra inovação de 2006, que é a ampliação das possibilidades da hipoteca judiciária. O artigo 615-A do CPC. O exequente poderá, no ato da distribuição, como é mais grave, na simples distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento de execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora ou aresto. O exequente deverá comunicar ao juiz as averbações efetivadas no prazo de 10 dias de sua concretização. Parágrafo 3º. Presume-se em fraude a execução, a alienação ou oneração de bens efetuadas após a averbação. É uma garantia prévia aqui, no ato da distribuição, e aqui eu estou falando de execução de título extrajudicial. Mas nada impede, se no título extrajudicial pode, e de uma forma preventiva, sem nem exame por parte do magistrado, tanto mais numa decisão, num título judicial, um título executivo judicial já transitado em julgado e líquido. Né? Então, nada impede que no dispositivo da sentença se coloque lá, eu faço o despacho, nos termos do artigo 466 do CPC. A sentença condenatória vale como hipoteca judiciária de imóvel. Por analogia da aplicação do 615-A do CPC, vale também como penhor de imóvel. Assim sendo, fica autorizada a averbação da presente hipoteca sobre imóvel livre e desembaraçado do reclamado ou penhor de imóvel, veículo, por exemplo, mediante a simples apresentação desta sentença, visando a garantia futura do cumprimento da decisão, nos termos dos dispositivos citados. Se a gente coloca isso no dispositivo, a própria parte vai poder pegar a sentença e, se for beneficiário da justiça gratuita, ir lá no registro de imóveis e fazer a averbação, independente da gente ficar expedindo, como nós aqui não temos convênio com os registros de imóveis, a gente ficar expedindo 1 milhão de ofícios, né? Que quando vem o retorno, quando vem as respostas, a execução já tem anos e aqueles bens nem existem mais. Então aqui a gente está permitindo que a própria parte diligencie e vá lá e faça a averbação com a própria sentença. E aí, tanto de imóvel quanto de imóvel. Estou querendo, gente, dar ideias práticas para a solução dos nossos problemas. Né? Então, a gente vai pensando nas situações. Em relação à hipoteca judiciária, a penhor judiciária é tranquila, pacífica a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive aqui no nosso TRT. Em relação à protesto de título, também é pacífica a nossa jurisprudência. Eu tenho várias decisões aqui da 5ª Região. Inscrição de débito no cartório de protesto, aqui decisão da 2ª turma. Embora o protesto cambial seja, em princípio, endereçado aos títulos extrajudiciais,
pode ser aplicado aos títulos judiciais na qualidade de tutela específica com amparo no artigo 461 do CPC, ou 461, como forma de garantir a efetividade da decisão proferida. Por outro lado, não há obstáculo no sistema jurídico à pretensão formulada. Apelo a que se dá provimento para determinar a verbação do crédito exequendo no cartório de proteste de título e documento. Então, decisão do nosso regional tem, do Tribunal Superior do Trabalho tem. É só a gente querer começar a implementar materialmente tudo isso que a legislação já nos autoriza e que já é reconhecido pela jurisprudência. Bom, saindo dessa parte agora de tutela do devedor e falando rapidamente sobre a questão de execução de título judicial, falando rapidamente sobre a liquidação, eu gostaria só de lembrar para vocês que recentemente foi positivado, a gente gosta da positivação, né? Quando é positivado, uma lei permitindo a perícia, a designação de perito para realização de cálculos complexos. Então, foi modificada recentemente, agora esse ano, 2011, a CLT, o artigo 879, foi acrescentado o parágrafo 6º a 879, dizendo o seguinte: tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Eu já fazia isso antes. Já fiz isso antes em algumas oportunidades. A gente via aquela situação de cálculo complexo e nomeava um perito na execução. Né? Agora, eu tenho isso aqui positivado. Pô, não preciso nem perder muito tempo fundamentando. Eu vou dizer, olha, com base no artigo 879, parágrafo 6º, nomeio o perito para a elaboração dos cálculos que são complexos, etc. E fixo os honorários, que esses honorários serão pagos por quem? Pelo executado. É claro. Claro. Porque tem que correr a execução às custas do executado. Para quem gosta de norma positivada, aí mais uma para a gente utilizar. Bom, vamos adiante. Eu estou fazendo aqui uma seleção do que falar, porque senão não vai dar tempo. Né? Em relação a... Agora eu vou fazer a contraparte aqui. Estou falando tanto de proteção do credor trabalhista e tal. Agora eu vou fazer também a contraparte. É verdade que nossas execuções, muitas são intermináveis. Duram para sempre. Né? Tem umas que duram para sempre. E isso aí, o fundamento dessas execuções intermináveis é aquele posicionamento do TST sobre a não admissibilidade da prescrição intercorrente no processo de trabalho. Né? Isso para mim é um problema. Diz lá o 884, parágrafo 1º da CLT. O CAPT, garantida a execução ou penhorados os bens, será executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Bom, matéria de defesa restrita às alegações de cumprimento da decisão do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Certo? Então, a matéria a ser ventilada nos embargos ou na impugnação. Certo? Então, nos embargos, a matéria será essa. Nós aplicamos supletivamente aqui o processo civil para incluir outras matérias, até matérias de ordem pública, inclusive. Mas o que eu quero ressaltar aqui?
A prescrição no processo do trabalho, ela pode ser arguída até que instância? Até instância ordinária. Eu só posso arguir a prescrição da pretensão até a fase do recurso ordinário. Por sentido óbvio, essa prescrição daqui não é aquela de lá. Porque se eu não arguir lá, eu não posso arguir aqui de novo. É regra de interpretação que a lei não contém palavras inúteis. Se está dito aqui que a matéria de defesa pode ser prescrição, certo? Eu tenho que entender que essa prescrição é aquela prescrição posterior à sentença, que não foi arguída. O que aqui tinha que ser arguída lá teve que ser arguída até a instância ordinária. Então tem que ser posterior. Se é posterior, no meu entendimento, só pode ser a prescrição da execução ou a prescrição intercorrente. Certo? O que eu tenho de argumento aqui? E de obstáculo também. De obstáculo eu só vejo um. É a súmula do TST. Não vejo nenhum outro obstáculo nesse sentido. A gente sabe lá, tem a súmula 114 do TST que diz prescrição intercorrente. É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. É o único obstáculo. Mesmo o executivo fiscal, se a gente for utilizar aqui, mesmo o executivo fiscal, com base no 889, subsidiariamente eu aplicaria primeiro a lei de executivo fiscal, que é a lei 6.830. O que é que diz lá a lei de executivo fiscal? O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Então, eu suspendo a prescrição, suspendo o processo, suspendo a execução enquanto não encontrados bens. Naquele prazo não está correndo a prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Não é o nosso caso. Adiante. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor e encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, eu tenho todos aqueles expedientes. Bacenjude, Renajude, Infojude, Deus me ajude. Não acho nada. O que é que eu faço? Suspendo o curso da execução. Passa 1 ano. Nada. Determina o arquivamento. Certo? Aí vem a lei e continua. Encontrados que seja a qualquer tempo o devedor, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. A qualquer tempo. Mas aí, o dispositivo logo abaixo complementa. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda, no caso não seria a Fazenda, seria a parte, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então, eu suspendo por 1 ano. Tento tudo, não localizo. Renajude, Bacenjude, tal. Não acho. Suspendo a execução por 1 ano. Durante esse período não conta o prazo prescricional. Passa 1 ano, não acho nada. Determino o arquivamento dos autos. Se ficarem vai ficar arquivado. Se passarem mais de 5 anos daquele arquivamento, que seria o prazo prescricional, o juiz tem que, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente. Não tem sentido agir diferente. Porque a pretensão prescreve e a pretensão executória não prescreve? Por que eu só tenho 2 anos para reclamar, se não minha pretensão prescreve? Ou no curso da relação empregatícia vai prescrevendo pelos últimos 5 e na hora da execução não? Porque não depende do reclamante aí, né? Depende... a frustração da execução não depende do reclamante, no caso. Depende do executado. Qual o bem mais valioso que existe? Qual o bem mais valioso do ser humano? Os crimes praticados contra a vida prescrevem. A vida tem prazo de validade. A execução trabalhista não. Eu nasço... a única certeza que eu tenho do meu nascer é que eu vou morrer. Como diz, impostos e a morte, né? Tinha aquele filme Encontro Marcado. As únicas 2 certezas na vida, os impostos e a morte.
A execução trabalhista não prescreve. Não existe pressão intercorrente. O devedor, vão passar 20 anos, 30 anos, ele vai continuar com a espada de Damocles na cabeça, esperando a qualquer momento que ele ganhe na Mega Sena e pague a dívida. É muito improvável. Quando a execução passa tanto tempo assim, é muito improvável que se ache algum dia alguma coisa. Então, eu não vejo como justificar, não é razoável, ao fim do princípio da segurança jurídica, inclusive, que se permaneça para sempre essa execução. E por que o prazo de 5 anos? Eu concordo plenamente com isso, e a questão que você foi, inclusive, não é a execução que está sendo tentada, é a execução que está paralisada. Durante esse período. E o TRT de Sergipe, da 20ª, aplica tranquilamente a prescrição intercorrente. Tranquilamente o tribunal. E aqui na Bahia, algumas varas também, como a de Alagoinhas, por exemplo, aplica sem problema alguma prescrição intercorrente. Lá na minha unidade também a gente aplica. Tem que falar. Uma súmula dele que diz tem. Que é aplicável, eu vou falar sobre a súmula do STF. O pessoal da Central de Execuções também tem aplicado. E algumas turmas do nosso tribunal já começam a admitir isso. Mas ainda está difícil a situação. Existe a súmula do STF, que ele bem mencionou, que é a 327, que diz claramente: o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Eu tenho que chamar a atenção para o fato que essa súmula foi publicada em 1964, antes da Constituição de 88. Mas eu também tenho que chamar a atenção para que essa súmula, quando foi publicada, se baseou no mesmo texto legal que ainda é hoje, não modificou. A legislação permanece a mesma. Não houve nenhuma modificação legislativa que justificasse a mudança de entendimento esposado nessa súmula. E eu trago aqui um precedente que justificou a edição dessa súmula. Olhem bem esse precedente, olhem a ementa. Em matéria de prescrição do Supremo Tribunal Federal, não há distinguir entre ação e execução, pois esta é uma fase daquela. Ficando feito sem andamento pelo prazo prescricional, seja na ação, seja na execução, a prescrição se tem como consumada. Não exclui a aplicação desse princípio no pretório trabalhista o fato de se facultar ali a execução ex officio pelo juiz. Excluiria se o procedimento ex officio, ao invés de uma faculdade, fosse um dever do juiz. Olha o fundamento utilizado no Supremo Tribunal Federal. Eu estou lendo a ementa. Ou seja, o Supremo entendeu que, por se tratar de uma faculdade e não de uma obrigação, não de um dever do juiz, dependeria da iniciativa, de qualquer forma, do devedor, em qualquer momento, a qualquer momento, de retomar a execução. Mas, na prática, o que a gente vê é que exatamente fica paralisada, não há interesse. A Central de Execuções, eles têm ido muito também por esse caminho, da ausência do interesse de agir. Se você deixa o processo de execução parado anos e anos e anos a fio, está demonstrando o quê? A sua ausência de interesse de agir no prosseguimento daquela execução. Exatamente. Nesse caso aí é mais tranquila a jurisprudência. Quando tiver que provar fato novo, na liquidação por artigo. Mas eu não estou nem falando disso. Estou falando na nossa... Já está liquidado, não acha bens, não acha nada, fica para sempre se eternizando aquilo ali. O único fundamento que existe hoje que dá suporte a essa tese é a súmula do TST. Nenhum outro. A senhora estava mencionando, quando estava falando, caso aplicada a prescrição intercorrente, a senhora mencionou o prazo de 5 dias. 5 anos, perdão. Qual seria a aplicação da Constituição. E não de 2 anos. É a aplicação da Constituição pelos últimos 5. Então, até como não há dispositivo expresso, pelos últimos 5 anos, passaram 5 anos, não tem mais o que cobrar. Extinção da fase de execução da examinação. Então, seria pelos 5 anos, porque não há extinção de você pode fazer a prescrição bienal, é para a examinação. Para frente. E aqui o penal é como os créditos trabalhistas. Então, se você está correndo os créditos, não há que se falar em fase de execução. Ou em ação de execução. Sim, fazem. Não teria por que ser programa. É porque nós temos essa diferença, só nós temos isso, da prescrição. Um é para frente, outro é para trás.
Então, a partir do rompimento do contrato, você tem 2 anos para frente para reclamar, para fora a reclamação trabalhista. Pelos últimos 5. Então, da mesma forma que a execução pegaria pelos últimos 5. E aí, nesse sentido ainda, dando um alento aos que são defensores da pressão intercorrente, ou até para a gente acabar com essa celeuma de uma vez, existe um projeto de lei de iniciativa do Senado, que é o PLS 39 de 2007, senador Álvaro Dias, que ele apresenta uma proposta de modificação da CLT para reconhecimento da pressão intercorrente. Ele coloca aqui: mesmo levando em consideração a necessária proteção dos interesses do trabalhador, é claramente injusta essa situação, que favorece a inércia do credor relapso. É importante ressaltar, entretanto, que o juiz só poderá decretar a pressão do crédito 5 anos após ter determinado o arquivamento da ação. E isso se não houver surgido fato novo no período. O texto estabelece ainda que, antes de tomar tal decisão, deverá também ouvir o credor e o Ministério Público do Trabalho. Aí vem aqui, conforme o relator do projeto apontou como principal mérito da proposta, por fim, a uma divergência causadora de insegurança jurídica. Conforme assinalou em seu parecer, o entendimento do Supremo Tribunal de que o direito trabalhista admite pressão intercorrente. Já o Tribunal Superior do Trabalho considera a pressão intercorrente inaplicável no seu trabalho. Então, se esse projeto de lei de iniciativa do Senado vier a tomar forma, nós teremos um texto. Para mim, o texto já existe, está aqui, na CLT, falando das matérias arguíveis posteriores à sentença, que é a prescrição. E a prescrição, essa aqui, só pode ser a pressão intercorrente. Bom, indo adiante, estou correndo aqui para a gente falar mais algumas coisinhas interessantes de agilização da nossa execução. Tem essa questão aqui do parcelamento da execução. O Código de Processo Civil admite um parcelamento da execução desde que o devedor antecipe 30%, faça o parcelamento em 6 vezes, com incidência de juros, correção monetária e juros de 1% ao mês. Não vejo por que não se aplicar isso no processo de trabalho. Às vezes isso aqui até ajuda. Você está na mesa para fazer um acordo, e eu já vi situações do credor dizer: não aceito parcelamento, não aceito, eu quero em 2 vezes no máximo, não aceito 4, 5. Isso aqui, esse dispositivo até auxilia na hora de se fazer uma proposta de acordo. Dizer: olha, o senhor não aceita, mas o credor tem direito de se utilizar do que está disposto no CPC e fazer esse parcelamento, pagando os 30% e dividindo o restante. O ministro Helena Comum, inclusive, comentou que existe uma vara penal, uma proposta de usar cartão de crédito. De audiência. Exatamente. Já tem a intenção é colocar em todas as varas do trabalho cartão de crédito e mesa de audiência. E aí o cidadão paga lá no cartão e ainda ganha milhas. E já arquiva o processo direto. Mas é que se falou em cartão de crédito, eu vou mencionar uma palestra de Pará, se não me engano, eu posso até depois saber, ela estava falando sobre a possibilidade de fazer a execução por meio do cartão de crédito, de determinar a quantidade de cartão de crédito que seria na companhia, igual aquele valor no cartão de crédito, Aponte como pagamento da dívida, esse crédito trabalhista. Ela disse que está fazendo isso muito lá e tem efetivos resultados do cumprimento desse ano. Porque, olha só, é qualquer forma, pagamento. Os juros do cartão de crédito são... Ninguém aguenta, então é melhor pagar. E aí o nome ainda vai para o Serasa. Tem tido ótimos resultados, assim, quando ela consegue. Pois é, gente. Olha, a lei oferece várias amplas possibilidades para a gente conseguir melhorar a nossa execução. Falta o quê? Vontade mesmo da gente implementar. Há outras situações também previstas aqui no CPC, algumas inovações. Deixa eu ver se eu trago aqui. Antecipar logo. 686, parágrafo 3º. Os dispositivos que prestigiam a celeridade da execução. Agora aqui na hora da alienação.
Quando o valor dos bens penhorados não exceder 60 vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, será dispensada a publicação de editais. Nesse caso, o preço da arrematação não será inferior ao da avaliação. É uma medida que prestigia. Hoje com a central de execuções, pelo menos em Salvador, isso aqui perde. Mas em alguns lugares, algumas unidades do interior, a gente pode aproveitar isso aqui para atribuir maior celeridade à alienação judicial. O 687, parágrafo 2º. Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar divulgar avisos em emissora local e adotar outras providências tendentes à mais ampla publicidade da alienação, inclusive recorrendo a meios eletrônicos de divulgação. O 687, parágrafo 5º. O executado terá ciência do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de seu advogado, ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo. Então, tudo a simplificação do procedimento de alienação. O 689-A. O procedimento previsto nos artigos 686 a 689, ou seja, alienação em asta, poderá ser substituído a requerimento do exequente por alienação realizada por meio da rede mundial de computadores, com uso de páginas virtuais criadas pelos tribunais ou por entidades públicas ou privadas em convênios com ele firmado. Imagine se a gente joga no Mercado Livre. Tem bens aí que a gente não consegue vender, que vai para leilão um após o outro e não se consegue vender. No Mercado Livre você vende tudo. Imagina a gente regulamentar isso aqui e conseguir jogar. Compra coletiva agora também, sei lá. Site de compra coletiva, é peixe urbano. Peixe urbano, etc. Então, as possibilidades são tantas de renovação da alienação que, se a gente for parar para pensar, no Mercado Livre você vende tudo, qualquer coisa. É impressionante o que se coloca para vender ali e se vende. Você tem um mercado muito maior. Então, imagine algo parecido com o Mercado Livre. Bom, em relação à penhora, ainda voltando à penhora rapidamente, eu queria só falar rapidamente sobre substituição de penhora e impenhorabilidade. Penhorabilidade é interessante, né? Bom, a substituição da penhora, houve modificação no CPC, como eu já tinha dito para vocês antes. No 656 está lá dito que a parte poderá requerer a substituição da penhora. E tem os incisos: se não obedecer a ordem legal, se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ao judicial, se havendo no foro da execução outros houverem. Então vai apontando um a um. Na redação anterior, incumbia ao devedor fazer a nomeação do bem e o credor poderia recusar por não obedecer à ordem legal. Abre-se agora a possibilidade de qualquer das partes fazer essa nomeação do bem. Isso é interessante. Então, ratificando mais uma vez aquele entendimento anterior, da gente eliminar essa fase do devedor nomear bens e ir direto para a expedição do mandado de penhora e avaliação. Claro que permitindo sempre, a qualquer momento, qualquer das partes indicar bens, se observadas uma dessas hipóteses aqui abstratamente previstas na lei. E aí, hipóteses que estão previstas expressamente na lei, que são inovações, mas que na Justiça do Trabalho a gente já aplicava, era quando a penhora incidia sobre bens de baixa liquidez, ou quando fracassava a tentativa de alienação judicial. Isso os juízes do trabalho já faziam, agora está positivado aqui no CPC. Outra modificação também que reflete no processo de trabalho é a substituição por fiança bancária. Nós também sempre admitimos. A diferença agora é que essa substituição, que é permitida pelo CPC, a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro-garantia judicial em valor não inferior do débito constante da inicial, mais 30%. Então, admite-se a fiança, porém com esse acréscimo de 30%. É um ônus.
para desestimular a fiança e estimular a penhora, incidindo sobre dinheiro. Isso a gente já vinha fazendo. Em relação à empenhorabilidade, nós temos a empenhorabilidade do bem de família, que nós sabemos, e família é compreendida, o termo família é compreendido não mais como família constituída de pai, mãe e filhos, mas o conceito de família tem uma interpretação muito mais ampla. Inclusive, eu já entendia dessa forma há bastante tempo, mas tem súmula do STJ, para quem quiser anotar, é a 364, que diz que a empenhorabilidade 364 do STJ, que a empenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. É claro, isso aí é natural, o conceito de família mudou com o passar do tempo, e hoje a gente tem famílias, comunidades unipessoais, família formada por uma pessoa só. O indivíduo solteiro não quer constituir, não quer casar, não quer ter filho, não quer nada, quer ser solteiro, opção pessoal. E cada dia a gente vê mais esse tipo de família surgindo. Só por isso ele vai ficar desprotegido da proteção do bem de família, então não teria sentido. E o STJ fixou esse entendimento, que já a jurisprudência já vinha se manifestando nesse sentido. A exceção que a gente sabe da penhora do bem de família é quando a dívida for do próprio imóvel ou de empregados do próprio imóvel. Então, empregado doméstico, por exemplo, as dívidas trabalhistas e previdenciárias do empregado doméstico são exceção à empenhorabilidade do bem de família, nós sabemos. Em relação à empenhorabilidade ainda, o CPC diz, e isso aqui que a gente vem com as controvérsias, sobre a empenhorabilidade de salário. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios, montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Então, acrescentou algumas outras rendas como empenhoráveis, a exemplo dos honorários de profissional liberal. Então, os honorários advocatícios passam a se inserir aqui nessa empenhorabilidade. Inclusive, já a jurisprudência diz até que os sucumbenciais também estariam inseridos nessa empenhorabilidade. Mas o parágrafo 2º desse mesmo artigo 649 abre uma exceção e diz que o disposto naquele inciso não se aplica nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então, a empenhorabilidade do salário existe, mas não se aplica no caso de dívida para pagamento de prestação alimentícia. E disso aí surgem todas as divergências jurisprudenciais que a gente conhece hoje. Por quê? Porque o TST tem a OJ sobre a matéria, a OJ 153, que trata especificamente disso. O que é que diz lá? OJ 153 da SDI 2. Ordem de penhora sobre valores existentes em conta salário. Ilegalidade. Ofende direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o artigo 649.4 do CPC contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no 649, parágrafo 2º, espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. Então, essa OJ diz assim, olha, tem duas categorias de crédito alimentar. A que está lá prevista como exceção à empenhorabilidade é só a prestação alimentícia stricto sensu. O crédito trabalhista não entra nesse universo, nesse conjunto. É uma espécie de crédito de natureza alimentícia, porém distinto. É isso que o TST diz. Data máxima vênia da SDI 2, para mim, completamente equivocado. Primeiro por aquele princípio que a gente viu aqui logo no início. A execução tem que ser no interesse do credor e não do devedor.
Eu tenho 2 créditos de natureza alimentícia. Por que um vale mais do que o outro? Um é mais importante do que o outro. Se eu posso fazer uma penhora de determinado percentual e a sobra, o restante, vai ser suficiente para a manutenção também do credor, por que não fazer a penhora fixando determinado percentual? E aí vou mais e relembro a vocês da situação do próprio precatório, que reconhece a natureza alimentar do crédito trabalhista. Então, como é que em sede constitucional eu tenho um reconhecimento do crédito alimentar, do crédito trabalhista como crédito de natureza alimentar, eu vou chegar na norma infraconstitucional e dizer que aquilo ali não engloba o crédito trabalhista? Eu não consigo compreender dessa forma, a data máxima vênia, o entendimento da SOJ do TST. No âmbito do nosso regional, nós temos várias turmas que admitem a penhora de parte de crédito, de parte de salários. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, a posição majoritária da CEDI 2, o legislador, ao tornar impenhoráveis os salários e vencimentos, visou garantir a dignidade do devedor, resguardando o mínimo necessário à sua sobrevivência e de sua família. Não se discute que a dignidade da pessoa do executado deve ser protegida, mas também não é razoável que a impenhorabilidade dos seus salários, proventos ou vencimentos, sirva de escudo para isentá-lo do pagamento de dívida reconhecida em decisão judicial. Há, em tais casos, colisão de princípios. De um lado, temos a dignidade do credor. De um lado, temos a dignidade da pessoa humana do devedor. E, de outro, os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da dignidade do credor. Princípios constitucionais que também merecem proteção do Estado juiz. A impenhorabilidade absoluta de salários acaba por conferir uma excessiva proteção ao devedor, em desfavor daquele que tem em suas mãos um título executivo. Situação que se agrava ainda mais em se tratando de crédito trabalhista, que, assim como os salários, proventos e vencimentos, possui natureza alimentar, sendo superprivilegiado. Sendo assim, mantém-se o ato impugnado que determinou o bloqueio de 30% dos seus vencimentos, até a satisfação total da dívida, uma vez que, em tais casos, não compromete a sua subsistência e de sua família, assim como possibilita o pagamento do crédito do litisconsórcio. Então, a CEDI do nosso tribunal, a CEDI 2, ações de dissídios individuais 2, vem admitindo, em sua posição majoritária, a penhora de salário. Salário nesse sentido amplo. Aí, esse entendimento diz respeito também à natureza do crédito trabalhista, por exemplo, para também abarcar a indenização por dano moral ou só parcela de trabalhista de 100%? Crédito rescisória, salário, só salário. Não, a indenização por dano moral, eu acho que mais fácil ainda de incidir. Não é alimentar, é indenizatória. Mais fácil ainda, acho que aí você pode até questionar se necessita haver alguma limitação. Não é salarial, é indenizatória, claramente. Você pode até argumentar que, nesse caso, pode incidir totalmente sobre a indenização por dano moral. É uma construção bastante interessante que faz uma divisão entre crédito de natureza alimentar e crédito de natureza alimentícia. Para dizer que o alimentício, quando o legislador quer falar alimentícia, ele está restrito às hipóteses de obrigação alimentícia prevista, no caso da pensão mesmo, e que natureza alimentar seria o mais amplo que englobaria. Eu acho que faz sentido essa interpretação, porque se a gente der o crédito de natureza alimentar, a interpretação como crédito de natureza também alimentício, vai acabar inserindo a prisão civil do devedor também. Isso, exatamente, não cabe. O entendimento é que não cabe, porque o alimentício seria apenas aquele emergencial dos 3 últimos meses, que para a cobrança do alimentar teria que ser uma ação própria e nem caberia a prisão. Mas aqui o que a gente está fazendo aqui é um sopesamento realmente de princípios, e é perfeita essa decisão da CEDI. Ela colocou, tem dignidade de um lado? Tem, mas tem do outro também. E tem uma decisão judicial que está sendo descumprida. E essa penhora é limitada. Eu não estou deixando o devedor na rua da amargura. Eu estou verificando caso a caso, dentro da razoabilidade, se aquele percentual vai permitir a subsistência também do devedor. Eu posso fixar em 20, em 30, ou até mais, vai depender. Vai depender da renda. Eu não vou fixar, da mesma forma que a prestação alimentícia, eu não vou fixar
um percentual exorbitante. Uma pessoa que recebe um salário mínimo. Eu não posso fixar um percentual. Eu acho que isso facilitaria também o pagamento, principalmente nesses casos de empregados domésticos, em que os patrões normalmente são assalariados e esse pagamento com 30% do salário talvez facilitaria o pagamento para eles e sanaria esse título. Olha, nós usamos lá na 16ª penhora de salário, fixamos percentual, varia o percentual, 20%, 30%, pode ser 10%, pode ser 5%, vai depender do caso concreto. A gente sempre examina caso a caso para ver o percentual a ser estipulado. Mas nós temos utilizado esse expediente com sucesso, digo para vocês. Então, ainda mais com o amparo da CEDI 2, com decisão majoritária da CEDI 2. Então, nós temos que, nessas execuções pequenas, justamente crédito, às vezes você tem várias execuções pequenas que estão lá se amontoando e não dá uma solução. Faz uma penhora desse tipo que vai dar solução. Vai ser menos uma na prateleira. Tem a outra possibilidade aqui também aberta no CPC de penhora sobre aplicações financeiras e caderneta de poupança. No caso da caderneta de poupança, o que for acima de 40 salários mínimos estaria fora da empenhorabilidade. Também aqui a gente pode usar. A aplicação financeira estaria fora e 40 salários. Se fosse acima de 40 salários de caderneta de poupança, também ficaria fora dessa regra de empenhorabilidade e sujeito, portanto, a ser constrito para pagamento de crédito trabalhista. Né? São medidas que a gente pode ir adotando. Eu falo pela 16ª vara que nós já adotamos isso lá, com sucesso. Então, experiência já positiva que eu trago aqui. Bom, finalizando aqui, que não vai dar tempo, falando novamente da alienação judicial, existem algumas inovações aqui no CPC e duas delas que ressaltam logo é a possibilidade de adjudicação antes da praça, perfeitamente permitida pelo CPC. É lícito ao exequente oferecendo preço não inferior ao da avaliação requerer que sejam adjudicados os bens penhorados. Então, antes da praça, o leilão, pelo valor da avaliação possível, adjudicação. Após a praça, o leilão permanece a regra de 24 horas, mas desde que não tenha sido ainda assinado o auto. Em relação a ainda alienação judicial, tem a questão da alienação por iniciativa particular, que é bem interessante. Flexível, dinâmico, que traz um dinamismo. Muitas vezes a gente sabe que quando se fala alienação judicial, o leilão é efetuado pelo judiciário. Os licitantes já vão com a intenção de dar lanços mais baixos, né? Já vão nessa intenção. Quando é feita por iniciativa particular, a gente sai disso e vai tentar obter o quê? A melhor oferta. Vai tentar vender por quem fizer a melhor oferta. Então, às vezes, há muita vantagem. E aí eu falo especialmente quando se trata de imóvel ou de veículo. Veículo é algo interessante de fazer alienação por iniciativa particular, até para evitar o perecimento. O veículo se demora muito tempo, ou fazer a antecipação da alienação e por iniciativa particular, para evitar o perecimento. Com o passar do tempo, o veículo vai desvalorizando e tal. Ainda mais se ficar no depósito, estraga e acaba. Mas imóvel também é muito interessante que se faça. E a possibilidade de alienação pela internet, que eu já tinha falado aqui, que o procedimento previsto para a ASTA pode ser feito pela Rede Mundial de Computadores com uso de páginas virtuais criadas pelos tribunais ou entidades públicas e privadas. Os Conselhos da Justiça Federal e Tribunal de Justiça regulamentarão esta modalidade de alienação. Está lá previsto no CPC. E agora, por fim mesmo, finalmente, o anteprojeto do TST sobre a execução, que, se bem sucedido for, se aprovado for, vai trazer
todas essas vantagens que a gente já viu do processo civil para o processo do trabalho de forma positivada. Então, por exemplo, esse texto propõe a inclusão de outros títulos executivos extrajudiciais, reforça a possibilidade do juiz adotar de ofício outras medidas necessárias para o cumprimento de sentenças ou dos títulos extrajudiciais. Havendo mais uma forma de cumprimento da sentença ou execução, permite ao juiz adotar sempre a que atenda às peculiaridades do caso, a duração razoável do processo, especialmente a interesse do credor. Então, vocês estão vendo que está repetindo, pegando tudo, se inspirando em todas essas ondas evolutivas do processo civil e trazendo para o processo de trabalho. Exige que a impugnação do cálculo seja acompanhada de comprovação do valor incontroverso, sob pena de multa de 10%, ou a multa do 475J vindo para cá. Estabelece rejeição de impugnação se os fatos e matérias não estiverem bem delimitados. Isso a gente já vê em sede de agravo de petição, trazendo isso de forma explícita para a impugnação, para os embargos da execução, para a impugnação, né, na verdade, que deixaria de ser embargos, passaria a ser impugnação à execução. Prevê a possibilidade de aumento dessa multa de 10% até 20%, ou a redução, a depender do comportamento do devedor. Prevê o parcelamento do débito em 6 vezes, com adiantamento de 30%. Tudo que a gente viu aqui, repetindo no projeto. Prevê como regra a execução definitiva de sentença pendente de recurso de revista ou extraordinário. Isso é fantástico, né? Deixa de ser provisória, passa a ser. Incentiva a prática de atos por meio eletrônico. Institui possibilidade de remoção do bem penhorado. Prevê criação de banco eletrônico unificado de penhoras pelos tribunais, com preferência de alienação por meio eletrônico. Incentiva praças e leilões unificados. Isso tudo a gente já faz aqui, no nosso regional. Prevê a possibilidade de emissão de certidão de crédito com arquivamento definitivo. Isso aqui a gente já tem no nosso regional. A gente tem o provimento, o CR 02 de 2011, na GPCR, que prevê a possibilidade de expedição de certidão de crédito com arquivamento definitivo dos autos. Prevê a possibilidade de união dos processos, gente. Isso aqui é fantástico. Inclusão aqui. União de processo contra o mesmo devedor. Coletivização da execução. Estabelece o procedimento a ser adotado no processo mais antigo mediante juntada de certidão de crédito dos demais. Regula a execução das condenações em sentença coletiva de direito individual homogêneo por meio de ações autônomas individuais ou plurimas. Prevê a aplicação ao processo do trabalho de regras de direito comum, sempre que disso resultar maior efetividade ao processo. Então, vocês veem que, na verdade, esse anteprojeto está adaptando ao processo do trabalho tudo que já existe hoje no processo civil, trazendo de uma forma positivada para o processo do trabalho. Vamos aguardar para ver o desenrolar disso aqui. E relembrando a vocês que mais uma lei recente surgiu para dar efetividade ao processo do trabalho, que foi aquela criando a certidão negativa de débito trabalhista. Então, os que participam de licitações hoje, para que possam participar dos procedimentos licitatórios, terão que agora também, a partir dessa lei recente, a 12.444, agora de 2011, que apresentar a certidão negativa de débito também da Justiça do Trabalho. E aí a gente pega um filão grande de devedores que vão correr atrás para terem essa certidão negativa de débito trabalhista. Bom, tinha muito mais coisa para falar, mas nosso tempo é curto e eu tive que escolher aqui os assuntos a serem tratados. E aí eu fico por aqui, agradeço a vocês a presença, agradeço ao pessoal do interior que teve paciência de ficar lá à mesma distância e caladinhos, ninguém se manifestou. Espero encontrar vocês em outra oportunidade. Muito obrigada.